Vamos lá. É, tem um filósofo, um filósofo alemão, ele se chama Peter Sloterdijk. E ele, num livro dele, ele usa uma seguinte metáfora. Ele fala que livros são cartas que nós enviamos para nossos amigos através do tempo, o que faz todo sentido, já que é como se hoje cada um de nós tivesse a oportunidade de frequentar a academia do Platão e o liceu do Aristóteles. Quando a gente vai falar sobre a experiência do indivíduo, a gente tem que considerar o seguinte: quem é o nosso indivíduo hoje? Quem é a pessoa que interage? Quem é a pessoa que tem contato? No campo da educação à distância, hoje nós discutimos muito sobre o conceito de presencialidade. O que é estar presente? A gente, por exemplo, algumas semanas atrás nós tivemos o Dia das Mães e provavelmente alguns de vocês devem ter celebrado o Dia das Mães através de uma videoconferência no Meet ou no Zoom, não é mesmo? Então, quando a gente pensa esse critério sobre as experiências, sobre a forma de interação dos indivíduos, a gente tem que imaginar que o ser humano, ele com o passar do tempo, ele sempre desenvolve novas formas de tecnologia para que ele possa interagir com outros e, principalmente, que essa interação seja uma troca de experiência. Vamos lembrar o seguinte: pensa aqueles homens da caverna milênios atrás. Ele registra na caverna o que ele vê, o que ele vivencia, o que ele experimenta. Ele registra a caçada, ele registra a cultura. Muitas vezes, séculos depois, um outro homem da caverna vai encontrar uns desenhos que ele não sabe quem desenhou, mas aquilo é um registro, aquilo é uma experiência passada. Tem um livro que fala sobre a informação. O livro se chama Informação e ele fala exatamente sobre isso, que o ser humano ele sempre vai desenvolver novos mecanismos de se comunicar e que muitas das revoluções que vão acontecer na história da humanidade tem a ver com a capacidade de mudar novos, com a capacidade de alterar os meios de comunicação. Vamos, vamos imaginar, por exemplo, o que a gente entende como a reforma protestante, por exemplo. Podemos ir até ali. O James Blake, o livro ele se chama A Informação. A Informação, uma história, uma teoria, uma enxurrada. Que ele conta sobre a história da informação. A informação tem a ver com a necessidade de conexão entre os indivíduos. Que desde os homens das cavernas até alguns grupos que viviam em grupos étnicos, que eles usavam uma comunicação por meio de tambor, até vocês, ou o irmão mais novo, ou o filho de vocês, que mandam um WhatsApp, o ser humano sempre tem a necessidade de se comunicar, de transmitir a sua ideia. Só que com o passar do tempo, essa comunicação se transforma cada vez mais rápida, mais dinâmica e, principalmente, ela se torna deshierarquizada. Quem é que domina a comunicação? Quem é que domina a transmissão do conhecimento? Na história da formação do Brasil, se algum de vocês conhece o SENAC, lá no SENAC do Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro, você tem na entrada do SENAC você tem uma estátua de um caixeiro viajante, que ele é considerado a origem do comércio no Brasil. Então eles fazem essa homenagem. Então o caixeiro viajante ele atravessava, alguns vão chamar ele de mascate, ele atravessava o Brasil inteiro levando mercadoria, levando elementos de troca. E era ele que detinha esse monopólio. Era ele que atravessava ribeiras, matas, ele levava para todo o tempo. E ele era fonte de informação de vários lugares.
A partir do momento que nós temos as rotas comerciais, as grandes cidades, os grandes mercados, não está mais na mão daquele caixeiro. Ele vira talvez um transportador, ele cria o próprio comércio dele, ele cria uma loja, mas agora não é ele que domina todo o conteúdo das trocas. A comunicação tem essa forma. Durante muito tempo, a comunicação era uma coisa restrita. Não é por acaso que historicamente há uma associação muito próxima entre a igreja, ou melhor dizendo, o sacerdote religioso e a informação. Afinal, o sacerdote ele é o elo entre o divino e as pessoas na Terra. É o sacerdote que ele transfere a mensagem do divino, ele transfere a mensagem religiosa. E, a partir do momento que as religiões começam a sofrer uma modernização e passam a transmitir uma verdade, ou seja, se transformam em livros, como, por exemplo, a Bíblia, a Cabala, a Torá e outros livros religiosos, durante muito tempo, a pessoa que transmite a informação, ele é o intérprete da palavra, o intérprete da lei. Então a informação ela vai estar muito restrita durante o tempo. O próprio conceito de uma informação que atinge um indivíduo, que atinge alguém, ela vai estar registrada a um grupo sobre quem recebe e quem transmite. Isso vai durar um bom tempo. A criação de escolas, a criação dos jornais, a criação dos meios de comunicação, ele vai evoluindo. Um pesquisador chamado Pierre Levy, ele é considerado por muitos como o filósofo da cybercultura, ou o filósofo da realidade virtual, que ele pensa todo um contexto sociocultural e como o ser humano ele é influenciado pelos meios digitais. O Pierre Levy ele usa um exemplo que ele fala sobre como o homem cria meios de comunicação para facilitar o seu serviço e esses meios de comunicação, esses instrumentos, modificam o homem. Tenta imaginar, por exemplo, o que teria sido o período do Renascimento se não fosse a invenção dos modelos tipográficos. Quando Peter Schneider ele fala que os livros são cartas que nós enviamos para os nossos amigos através do tempo, ele está dizendo que as pessoas não produziam tantos livros assim. Era muito comum um livro circular por 30, 40, 50 anos. Quando você inventa um modelo tipográfico, é muito comum você produzir um texto e ele está circulando. Então, há muito conteúdo para ser divulgado, há muito conteúdo para ser transmitido e ele está sendo produzido de maneira cada vez mais rápida. Pensa o seguinte, hoje em dia nós temos escritores que todo ano lançam um livro novo. Todo ano lançam um livro novo. Inclusive, nós temos escritores que publicam em jornal contos, crônicas, e de 5 meses eles pegam esses contos e crônicas e lançam um livro. Então, o que teria sido... Leonardo da Vinci ele nasce mais ou menos no ano que Gutenberg lança os modelos tipográficos. Pensa nisso. Tenta imaginar o que teria sido a reforma protestante do Lutero se não fosse a prensa. Se não fosse a capacidade de você imprimir várias Bíblias e mandar para as pessoas. Aliás, as pessoas têm uma ideia errônea. Acham que as únicas pessoas que copiavam o livro eram os monges copistas. Na verdade, você tinha uma espécie de oficinas onde tinha pessoas que elas também faziam essas atividades. Elas copiavam à mão os livros, mas ainda assim era uma limitação. Eu chegava para você, eu vou te dar de presente uma Bíblia. Pô, beleza, em quanto tempo? Daqui a 3 anos. Imagina como teria sido a transmissão da informação. Então, o nosso amigo James Blake, ele aborda sobre isso, que a partir do momento que a informação ela começa a ser transmitida, as pessoas passam inclusive a ter medo de uma cacofonia. Em algum momento do livro, eu posso depois repassar para vocês a indicação do texto, ele fala que
a própria igreja, que durante muito tempo ela teve a primazia dos meios de comunicação, ela se incomodava porque qualquer pessoa poderia ter à mão a palavra de Deus. E por causa disso, significa que a verdade, a informação que estava presa a um grupo restrito de pessoas, agora ela seguia adiante. Ela estava na mão de qualquer um. Quando a gente, é só você imaginar como a informação é uma arma fundamental, até mesmo quando ela é usada para entretenimento. Durante muito tempo, a transmissão da informação exerceu um processo educativo muito mais amplo do que a própria escola. Entre o século XVIII e XIX, quando você tem o Anderson falou, né? O que estamos passando. No século XVIII e XIX, quando você tem os jornais de massa, que passam aquelas grandes transformações, você tem o surgimento de uma... Você tem... A população ela começa a ler aquele grande jornal de tabloides. Só que não é uma população alfabetizada com uma tradição literária. É uma população que lê alguma coisa. Então, os jornais começam a contratar escritores para publicar contos, para publicar histórias para entreter o público. É nesse momento que vai surgir, por exemplo, o romance policial. É por isso que um Edgar Allan Poe ou um Arthur Conan Doyle vão escrever contos policiais e contos fantásticos, porque você tem que ter uma tradição. É por isso que quando a gente estuda, por exemplo, o romantismo, você descobre que muitos daqueles escritores eles escreviam escreviam textos no livro. Por isso que um Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, ele vai ser transmitido durante muito tempo num jornal. E depois de um ano ele é lançado. Só um segundo aqui. Pronto, não, é um barulho aqui. O caminhão do lixo escolheu essa hora para fazer o lixo. Então, a informação tem a população em geral ela vai aprender a ler entre o século XVIII e XIX através de jornal, pelo entretenimento. Isso é um dos motivos de, durante o romantismo, a população dar mais valor à prosa. Porque a população em geral não tinha uma formação na literatura, uma formação clássica, aquela ideia de metrificação, escansão, entendeu? Eu lírico. Por isso que o século XIX ele vai ser o grande momento do gênero prosa, embora ele já existia. Então, vamos retomar a informação. O Pierre Levy ele fala exatamente isso, que o indivíduo cria os meios de comunicação para o auxiliar e os meios de comunicação interferem no indivíduo, interferem no homem. A maneira como a gente se comunica hoje, e desde muito sempre, é exatamente uma forma da gente transmitir essa ideia, de nós nos conectarmos. A internet ela é uma invenção militar. Ela é criada para uma comunicação. Só que então ela é espalhada, ela é utilizada, ela começa a ser utilizada muito para entretenimento. E hoje em dia nós usamos como meio de educação. Por exemplo, se nós observarmos, entre a última lei educacional, ela de 20% aumenta para 40% o uso de disciplinas EAD. E muitas pessoas optam por isso. Até mesmo quando você tem um professor faz uma faculdade totalmente presencial, você tem todo um conceito de sala de aula invertida ou de outras metodologias educacionais que elas trabalham exatamente com o uso do sistema de comunicação. Imagina aqui, eu me lembro de alguns anos atrás, o Felipe Neto, ele deu uma entrevista na qual ele já tinha um canal dele, não faz sentido, e na época ele não era tão famoso assim, mas aí ele fez o processo seletivo, ele ia trabalhar com a Ana Hickman. Ele ia ser aquele repórter de rua, vai na rua, faz uma entrevista, coisa assim. E aí quando ele viu a proposta, ele não gostou.
Aí a pessoa falou para ele: um dia você vai se arrepender, você vai se arrepender, vai ligar a TV, vai ver um cara apresentando e vai pensar: poderia ser eu. E aí o Felipe Neto falou na entrevista: mas por que eu tenho que imaginar que a pessoa que começa na internet, a progressão natural é ele ir para a TV? Por que não o contrário? Ou, digamos assim, por que não uma complementariedade? Por que a gente precisa imaginar um meio de comunicação como menor do que outro? E é verdade, nós temos um nicho, nós temos os antigos vloggers viraram os youtubers, só que nós temos instagramers, dentro mesmo da comunicação por vídeo, só para citar no YouTube, você tem pessoas que trabalham com canal infantil, canal de videogame. Então, é toda uma diversificação de forma que a nossa própria forma de interação modifica. Um exemplo disso é que nos dias de hoje, qualquer meio de comunicação ele tem uma página no YouTube. Tem uma página no Facebook, tem uma página no YouTube, e existe uma conexão entre a maneira como você se integra e a maneira como você se interage. Exatamente, exatamente, Haroldo. Haroldo escreveu aqui, corre em paralelo. Um exemplo disso, o SBT. O SBT ele tem um canal no YouTube. O SBT ele não demorou muito para entender isso. O SBT, praticamente toda novela do SBT, a SBT passa a novela e ele coloca um episódio no YouTube. O SBT entendeu que ele não precisa trabalhar a exclusividade do canal presencial. Pelo contrário, a pessoa que está assistindo na TV, ela vai continuar assistindo, mas quando ele coloca no YouTube, ele dá a chance de outras pessoas assistirem. Nem todas as crianças, por exemplo, vão assistir a Aventura de Poliana por causa do horário escolar, mas a criança pode chegar em casa e ela pode assistir. A Beatriz falou sobre a Globoplay, não é? A Globoplay, algumas pessoas vão discutir que a Globoplay ela prefere prezar pela exclusividade, ela não exibe o conteúdo, mas isso é uma forma de que o meio de comunicação ele gera uma experiência. Só para a gente continuar aqui, eu vou dar um exemplo mais claro de todos. Talvez alguns imaginem que seja o celular. Algumas pessoas vão imaginar que cada pessoa em casa tem um celular. Mas imagina o que hoje é a sua TV. Sua TV não é apenas uma TV, sua TV é uma estação de transmissão. O Thiago falou, a CN Brasil está no canal aberto 24 horas por dia, mas na sua TV, muitas vezes você assiste muito mais a internet do que o canal aberto. Você vê notícia, você vê jornal, você acessa um sistema de streaming, você aborda várias coisas. Então, fazemos uma progressão aqui, a gente passar para o nosso segundo ponto, em que na nossa premissa a gente está falando exatamente sobre como hoje a gente vai falar muito sobre a evolução da experiência do usuário nas últimas décadas. Só que para a gente falar isso, a gente teve que falar sobre como a tecnologia ela produz novos mecanismos de interação e ela faz com que o indivíduo ele almeje novas formas de interação. Então, vamos tornar isso aqui um pouco mais dinâmico. Eu vou abrir aqui para vocês, para que vocês participem um pouco mais. Quem gostaria de trazer um questionamento aqui nesse ponto, trazer um acréscimo? Quem poderia aqui nos auxiliar? Vou pedir que vocês ativem o microfone, ok? Oi, Henrique. Opa, Se você quiser ativar à vontade, tá bom? Henrique, como é que a gente pode pensar exatamente nesse contexto? Quando a gente começa com a premissa da experiência do usuário, mas a gente de repente a gente entra na ideia da transmissão da informação, que ela está no cerne de toda essa discussão.
Como a gente pode tentar contextualizar isso com o nosso cotidiano? Bom, na verdade, a experiência do usuário, hoje a gente, na verdade, a gente pensa na hora de criar qualquer conteúdo ou criar qualquer interface ou qualquer coisa, a gente vai pensar hoje no que o usuário faria. E nisso pensar em novas ideias para com que o usuário consiga, né, tipo, que a gente consiga, na verdade, criar novas experiências e criar novas coisas para esse usuário. Mas, Você conhece. oi, pode Pode falar. falar, desculpe. Não, Pode não, falar. não, pode, não, pode continuar. Você, você conhece o conceito de design think? Sim. Como você usaria então esse o conceito de design think na sua área de atuação? Então, na verdade, hoje em dia mesmo, até que eu trabalho bastante com branding e então, por exemplo, a gente traça, na verdade, os perfis e a gente cria, na verdade, todo a gente usa o mecanismo do design thinking mesmo para entender melhor o consumidor, né? Tipo, ver o produto que eu estou criando, na verdade, o que que é aquela marca que eu estou trabalhando, como ela pode fazer seu diferencial e como ela pode ser melhor aceita dentro daquele nicho que a gente procura, e até mesmo para posicionar a marca, que muitas vezes as marcas chegam para a gente, elas não sabem nem para quem que elas vão vender. Então a gente acaba fazendo um trabalho, a gente usa o design thinking no caso para isso. Hoje, né, no caso, eu uso ele muito para tentar descobrir um dos perfis do meu cliente e adequar essa marca que eu estou criando para eles. É, você não, você não acha que quando você está falando de branding, a gente pode apontar uma negociação com o princípio do capital simbólico do Pierre Bourdieu? Perdão, para alguns aqui que talvez não conheçam, o Pierre Bourdieu ele ele é um sociólogo que ele atua no campo das trocas culturais e do capital. E ele vai falar uma coisa, ele vai definir o conceito de capital simbólico, ou seja, que está muito atrelado ao conceito de recursos de indivíduo, mas não apenas os recursos, mas o sinônimo daquilo que ele tem, daquilo que ele agrega. Ele fala um capital simbólico como uma das medidas de capital, aquilo que é agregado de maneira imaterial ao indivíduo. Por exemplo, um exemplo aqui. Se, digamos assim, o Henrique trabalhasse no McDonald's, e aí ele saiu do McDonald's, ele foi trabalhar digamos assim, na IBM, por exemplo, como gerente, no currículo do Henrique, ele tem um capital simbólico de ter trabalhado numa multinacional como o McDonald's. Ele agregou um valor ao seu currículo, ele agregou um valor à sua experiência, pelo fato de ter trabalhado, exercido de determinada forma. E esse capital é muito mais do que um certificado, uma declaração, é muito mais até do que a própria experiência, mas é o que o seu currículo, o seu trabalho coloca. Quando você está falando de brand, sobre uma estratégia para fortalecer a sua marca, isso me lembra muito como muitas empresas hoje, veja, a gente falou de informação, como veicular informação, a autoimagem, o marketing, ele também se associa como muitas empresas eles querem criar a imagem. Eles querem construir uma imagem. Você falou sobre aproximação. Você observa como tem muitas empresas que se aproximam de causas sociais Sim. e se desassociam de pessoas por causa de algum elemento que pode diminuir o capital simbólico da empresa. É, Compreende? por exemplo, atualmente, até por causa dessa pandemia mesmo, muitos clientes que a gente trabalha na agência, a gente mudou completamente a comunicação deles para criar uma comunicação muito mais de acolhimento, muito mais de parceria do que antes, por exemplo, que era uma comunicação de venda, né? Tipo, muito mais voltado para venda. Então, tem muito disso, dessa simbologia, até mesmo também pelo que está acontecendo agora, né? Por exemplo.
Você ajustar a comunicação de acordo com problemas externos, no caso. Sim. Tem você falou da pandemia. Uma coisa que acontece muito é a gente pode até falar o chamado cancelamento. Sim, Só que o cancelamento ele às vezes envolve uma subtração. Tem uma YouTuber que ela fez uma festa durante a pandemia sim, e aí pessoas denunciaram ela para o seu para o, a que apoiava, então eles tiraram o patrocínio. Mas tem um caso que aconteceu na semana passada, até mesmo muita gente no mundo participou disso. Foi um canal do YouTube chamado Xbox Mil Grau. Xbox Mil Grau. Era um youtuber de videogames que gravava as lives dele e ele, durante uma live, ele fez vários comentários racistas. E aí isso foi denunciado, o vídeo foi tirado do ar, mas não foi bastante. Denunciaram para a própria Microsoft. Aí a Microsoft emitiu uma declaração proibindo esse youtuber de usar o nome, porque a Xbox é da Microsoft, usar o nome do videogame no vídeo. E, para acrescentar, o YouTube apagou o vídeo e várias redes sociais bloquearam a pessoa. Acontece que, hoje em dia, esses youtubers de gameplay ganham muito dinheiro com monetização. sim. Então, em algum momento, essas empresas elas também não acharam interessante eles terem um branding no qual uma pessoa desse tipo fosse associada a eles. Vai acontecer muito com o Itaú e o Bruno Gagliasso e várias outras pessoas. O Rodrigo ele falou aqui, deixa eu só ler aqui o que o Rodrigo escreveu. A Smart TV ficou popular, era comum a interatividade com o telespectador com o programa ao vivo, usando aparelho televisor. Mas isso aí ainda vai ser usado ainda hoje. O Anderson falou do caso do velho da Havan. Da Havan. Havan ou Havan? Havan, não é? Imagino que é van. Havan. Ele, na verdade, é um cara que busca todo um capital simbólico da empresa dele. Ele é um daqueles caras que ele é a própria imagem. E ele investe massivamente na comunicação. Vamos fazer aqui. Anderson, ou outra pessoa que queria. Vamos interagir, já que isso tem justamente a ver com a nossa relação final. Mais alguém que gostaria de fazer um acréscimo? Vamos lá, Diego, a gente já vai falar sobre isso. Vamos só falar um pouco mais. Vamos tentar abordar um pouco mais sobre essa relação da tecnologia, sobre a questão da comunicação, como ela muda até a forma de interação do indivíduo. Quem pode participar aqui? Quem gostaria de compartilhar aqui uma situação? Pessoal? Alguém? Na verdade, a minha pergunta, além do Henrique, outra pessoa também gostaria de fazer, de comentar essa questão que a gente abordou. A gente está falando sobre a questão da comunicação, sobre o branding, sobre o design think, sobre o capital simbólico, exatamente para a gente trazer para uma coisa muito mais material, para que isso não fique apenas no campo das ideias, algo tão subjetivo, mas a gente possa colocar como isso se aplica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, principalmente nessa questão tecnológica. Quem gostaria de comentar um pouco? A Natália falou aqui que fala-se muito em segunda tela. É até a premissa de que hoje praticamente você tem vários televisores ligados. Sim, o Lucas estava falando aqui sobre o serviço de streaming. Veja, uma vez eu vi uma entrevista, o cara disse que o sobrinho dele foi na casa dele e o sobrinho falou assim: pô, tio, na sua casa a TV é surpresa, porque ele não sabe o que ele vai passar. O tio dele não tinha Netflix. Então a criança dependia de esperar o que vai passar na TV. É que nem antes. Hoje não. Hoje você assiste o que você quiser na hora que você quiser. Se você quer ver um filme, você vai na Netflix e separa.
Se você quer procurar algum vídeo, você separa a TV totalmente do seu controle. Mas essas gerações que nascem agora, esses nativos digitais, eles já nascem num contexto em que não há espera. Por exemplo, você tem essa nova geração, ela não entende o conceito de programação. Programação da TV, de um programa que passa em toda hora. E muitos meios de comunicação, eles entendem isso. Eu vou dar um exemplo muito claro. O SBT, ele comprou aquela novela Betty a Feia em Nova York. Só que a novela, antes dela terminar a transmissão, ela já estava completa no Netflix. Outro exemplo é que todas as novelas da Record, as novelas bíblicas pelo menos, estão no Netflix. Você não precisa esperar pela reprise. Isso é uma jogada enorme, porque, embora alguns digam que já está vendido para a Record, quando você vende um produto, você, na verdade, está aumentando o seu capital simbólico. A Record, quando ela pega a novela dela, e a novela vai vir com legenda, com dublagem em inglês, em francês, em espanhol, na verdade, ela não está perdendo aquele público que quer assistir a novela na reprise. Na verdade, ela está ganhando um público que vai assistir a novela no mundo. A Record está fazendo exatamente o que a Globo faz quando ela vende as novelas para Portugal, para outros países, para os Estados Unidos. Só que ela está fazendo isso no streaming. Exatamente. O Manuel colocou que o usuário passa a decidir o conteúdo, em vez de esperar o conteúdo. Tem duas premissas. Tem uma premissa que as pessoas falam de que quando você não paga nada, o produto é você. Mas tem uma premissa tecnológica presente hoje em dia, que é o seguinte. Hoje, a atenção do cliente, na verdade, você não está brigando pelo futebol, você não está brigando pelo filme, você está brigando pela atenção do cliente. Ou seja, o usuário. Você está brigando para que a informação atinja o usuário. Seja você um filme, um streaming, seja você um professor. Como é que você convence o aluno a ele assistir a sua aula em casa, quando a distância de um alt tab, ele pode, enquanto eu estou dando aula, tem alguém aqui vendo o e-mail, fazendo uma postagem, fazendo uma selfie com a câmera do computador. Ele tem que decidir. Então, hoje em dia, a briga é pela atenção do cliente. Pensa o seguinte, o Danilo Gentili, ele tem aquele programa à noite, começa à meia-noite e pouca. Hoje em dia, a madrugada é o segundo horário nobre. Observa como tem toda uma programação noturna. As emissoras investem nisso de maneira massiva. Hoje, o pessoal quer a sua atenção. E ele sabe que quem vai ter a sua atenção não é mais o meio de comunicação tradicional. Não é apenas a novela, não é apenas o jogo. Hoje em dia, a sua atenção está sendo disputada pela novela, pelo videogame, pela propaganda. Tudo significa que o seu rival no mercado, aquela pessoa que compete pela sua marca, não é a pessoa da mesma empresa. Ela pode ser qualquer outra. Ela pode ser qualquer outra. Você é uma pessoa que trabalha com moda. Só que o seu rival não é outra empresa de roupa. O seu rival é a loja de chocolate. Quando você entra no Facebook e lá tem um monte de propaganda das lojas americanas vendendo chocolate. E aí a pessoa entra e comprar a sua roupa e as lojas americanas, ele compra isso. O Lucas falou que disponibilidade de temporada mudou a forma como os jornalistas trabalham. Então, a própria forma que o usuário consome, como ele interage com a informação, muda. Vamos lembrar de novo o Pierre Levy. O ser humano, ele cria os meios de comunicação para facilitar a sua convivência. E os meios de comunicação mudam o ser humano. É uma retroalimentação, é uma situação simbiótica. A Natália falou assim, o streaming acabou um pouco com a interação que acontecia com todas as pessoas. Mas, Natália, será mesmo? Tenta lembrar o seguinte. Antigamente a gente ia muito mais para cinema de rua. Hoje em dia, praticamente acabaram. Pouquíssimos lugares você vai na rua
para um cinema. Você vai o quê? No shopping. Você vai no shopping, cinemas pequenos, e aí, na verdade, é uma experiência completa. Você vai no shopping, vai no mercado, você compra no McDonald's. Então, aquela ideia de os amigos vão assistir um grande filme num grande cinema, ela vai ficar reduzida ao shopping. Cada vez certas experiências que nós falamos que existem hoje, na verdade, são experiências que já existiam, só que elas estão cada vez mais tecnológicas, melhor dizendo, digitalizadas. É como vocês falaram. Eu vou usar aqui para vocês uma premissa do marketing. O marketing, ele não trabalha apenas na produção de alguma coisa. Ele trabalha na criação da necessidade da necessidade. Ele cria no indivíduo a necessidade. Pensa, por exemplo, o Haroldo falou aqui sobre o videogame. Antigamente você comprava fitas, comprava DVDs e você tinha um limite. Hoje em dia, você baixa. Você tem um videogame totalmente digitalizado que ele não tem mídia. Ele baixa via streaming. E aí você fala, mas e a perda da interação? Pelo contrário, hoje em dia, antigamente você sentava com seus amigos, seus vizinhos, ia numa locadora jogar videogame. Hoje em dia você pega, um fone de ouvido que nem meu, joga um jogo tipo Street Fighter com uma pessoa do outro lado do mundo. Você está interagindo. Então, a própria informação, lembra, uma premissa da informação também é a interação entre os indivíduos. E ela intensifica essa informação. Ela vai sofrer mudanças, mas não necessariamente significa que ela afasta. Acontece que ela ressignifica. Hoje em dia, o fato de estar presente não necessariamente significa, não se limita apenas a você estar lá, ao lado da pessoa, mas existe a presença online, a interação online. Então, a gente tem que pensar que a comunicação, cada vez mais, ele pensa de maneira tecnológica. Tem uma premissa, tem uma metáfora que a gente usa na IAD sobre quando começa a IAD. Ele fala que ela começou com o apóstolo Paulo, que o Paulo ele mandava aquelas cartas dele, que estão na Bíblia, para dar os ensinamentos para as pessoas à distância. E que, ou seja, como uma espécie de correio. E que isso era uma forma de preocupação de ensinar as pessoas. Metáfora ou não, concordando ou discordando, isso mostra que o indivíduo, cada vez mais, ele busca novas formas até de ressignificar a interação. Algumas pessoas têm dito que quando acabar a quarentena, tudo vai mudar. Eu vou dar uma opinião muito pessoal minha. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a coisa vai mudar da maneira que as pessoas pensam. Desculpe. O que eu acredito, as pessoas imaginam que é como se nós um dia dormimos de um jeito e acordamos no mundo dos Jetsons, não é? O que eu acredito é que haverá uma mudança de perspectiva. O que eu acredito, eu não acredito que de repente muito mais pessoas vão preferir as coisas online. Pelo contrário, o que eu acredito é que muitos profissionais vão ter uma perspectiva diferente. Eles vão perceber que eles também podem fazer coisas online. Tenta imaginar a quantidade de professor que está dando aula em home office. Sim, a Milena falou isso. Telemedicina. Telemedicina eu ia falar, telemedicina já está acontecendo, mas isso já é uma premissa antiga de você fazer algum atendimento. Só que você vai ter muito preconceito. As pessoas não vão deixar de ir no médico. As pessoas vão continuar indo no médico. Só que, de repente, alguns profissionais vão perceber que a telemedicina é uma possibilidade de investimento. Por exemplo, assim como, por exemplo, muitos pais talvez percebam que ele pode investir num curso preparatório para o filho, mas esse curso não precisa ficar na esquina de casa. Se ele pode fazer um curso à distância, ele pode fazer um curso em outro estado. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Muito da nossa premissa que a gente fala sobre a revolução tecnológica, sobre a experiência multifuncional, a forma como a comunicação se torna comunicativa, ele tem a ver como o indivíduo interage, como
a gente busca desenvolver a criação de novas experiências, de novos meios de comunicações para a sociedade, ok? Eu vou terminar por aqui. Agradeço a presença